Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos aqui para continuar o nosso comentário acerca dos Pentateucos, os livros do Pentateuco, que são os 5 livros que você aprendeu aí na parte 1. E agora nós iremos para o primeiro livro dos Pentateuco, que é o livro de Gênesis, a parte 2. Nós vamos continuar aqui o nosso comentário, o nosso estudo passo a passo, para que você venha aprender a palavra de Deus. Então nós iremos agora para o primeiro livro dos Pentateuco, que é o livro de Gênesis. Primeiramente, você tem que aprender o que significa a palavra Gênesis. Então grave aí, vamos lá. O significado desta palavra é princípio, origem, começo, início. É exatamente disto que Moisés trata na maior parte desse livro, principalmente nos capítulos de 1 ao 12. Este livro contém as origens do universo, do governo humano, a origem, formação e história do povo de Israel até a ida para o Egito. No livro de Gênesis, vemos como Deus escolheu uma família dentre as demais da terra e separou-a para dela construir seu povo peculiar, que se chama Israel. Gênesis é considerado também por alguns teólogos como o viveiro das gerações, porque nele encontramos base para as principais doutrinas bíblicas, tais como... Então, aprenda quais são as doutrinas que o livro de Gênesis ele mostra para nós. A primeira doutrina é doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina do pecado e doutrina da salvação. Os israelitas, destinatários deste livro, aprenderam que o Deus da Palestina era também o Deus de todas as nações, por seguinte, o Redentor de todos os países. Neste livro é tratado a queda do homem, bem como os efeitos da queda e a solução para a restauração do homem caído e através do plano divino para a salvação do homem. O tema deste livro está relacionado com o significado do conteúdo, que é o começo, princípio e origem, como você já aprendeu. No livro de Gênesis, encontramos ainda 4 das 8 grandes alianças divinas com o homem. Então, as 4 alianças são essas: Aliança Edênica, Gênesis 2:15. Aliança Adâmica, Gênesis 3:14 ao 21. Aliança Noética, Gênesis 9:16. E Aliança Abraâmica, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Então tá aí, né? Você pode confirmar a palavra de Deus conosco. Então agora nós vamos para a criação, né? Vamos estudar agora o primeiro capítulo e o segundo capítulo do livro de Gênesis. O que vemos nestes 2 primeiros capítulos é a atuação do grande arquiteto do universo, completando a obra da criação em 6 dias, descansando no 7º. O livro começa com uma declaração de Deus, onde é atribuída a Ele mesmo a autoria da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra.
O termo usado para descrever Deus neste versículo é o vocábulo hebraico Elohim, que significa Deus em sua forma plural, ou, como estamos acostumados, a Trindade. Esse termo passa-nos a ideia de Deus criando as coisas e atuando de forma conjunta com as outras duas pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito Santo. Não se pode dizer precisamente o tempo gasto por Deus na criação dos céus e da terra, nem qual o espaço de tempo existente entre o versículo 1 e o versículo 2. Fontes teológicas afirmam que houve um intervalo longo entre eles. Já o versículo 2 descreve a terra em seu estado caótico, apontando como uma intervenção de Satanás no planeta por ocasião de sua queda, pois o termo era sem forma e vazia. Você pode também traduzir para tornou-se sem forma e vazia. Por quê? De acordo com esse pensamento, aí está a razão porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava fazendo um trabalho de vigilância permanente até Deus recriar a terra. Aí então, a partir do versículo 3, Deus começa a ordenar o aparecimento das coisas, tanto as animadas como as inanimadas. Então tá aí, né? Vamos agora para as ordens da criação estabelecida da seguinte forma. Primeiro dia, o aparecimento da luz. Capítulo 1, verso 3 ao 5. Muito se tem discutido a respeito dessa luz, se ela é mesmo do sol ou se era uma luz emanada do próprio Deus. O fato de o sol ser mencionado somente no versículo 16 tem feito muitos estudiosos acreditar que essa luz era do próprio Deus, mas uma outra corrente de pensamento afirma que a luz registrada no versículo 3 já existia previamente e que esse texto deve ser interpretado da seguinte forma. Então veja a seguinte forma que deve ser interpretada esse versículo, essa palavra: apareça luz, dando-nos a ideia que o Deus fez somente o que revelar o que já existia por trás da escuridão. Então tá aí, né? Esclarecimento da palavra de Deus. Segundo dia, a criação do firmamento, que é o ar e a água. Versos 6 e 8 do capítulo 1. Vá confirmando a palavra de Deus. A expressão haja expansão do versículo 6 indica a criação da atmosfera terrestre, bem como a grande câmara universal onde se localiza os astros celestes. O que vemos também é a separação das águas em seu estado líquido da água em seu estado gasoso. Está ocupando inclusive o ar que respiramos. Vamos para o terceiro dia, versículo 9 ao 13 do capítulo 1. Deus fez um ajuntamento da matéria que hoje conhecemos como terra,
separando-a das águas. A porção seca chamou de terra, e a porção da água chamou Deus de mares. Após esta separação, Deus faz brotar da terra toda sorte de plantas. Aqui também temos um ponto que faz alguns teólogos discordarem, pois, como alguns defendem, a terra produziu as plantas em estado de recém-germinadas, outros, porém, afirmam que as primeiras plantas já apareceram em estados adultos, inclusive com frutos e sementes. Como para Deus, tanto faz criar uma plantinha nova como uma adulta. É fácil crer e aceitar que Deus as tenha criado já produzindo, já que no seguinte viriam a criação dos animais que necessitariam delas para se alimentar. Então está aí a palavra de Deus, passo a passo para você. Quarto dia. A organização do sistema solar. Versículo 14 ao 19. Lembrando você que nós estamos aprendendo o capítulo 1 do primeiro livro de Gênesis, que é um dos primeiros livros dos Pentateuco, que você aprendeu na parte 1. Quarto dia. A organização do sistema solar. Como já foi colocado anteriormente, a luz já existia. O ato de Deus no quarto dia foi organizar o sistema solar, colocando o Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite, bem como os demais astros. A intenção de Deus aqui foi estabelecer um controle no tempo, usando os astros para marcar as estações, servindo de sinais para que o homem pudesse se orientar por eles no que se refere à marcação das épocas. O que se vê, no entanto, é Deus querendo colocar na mão do homem uma coisa que realmente funcione e que nunca precisou de reparo ou conserto. Então, que Deus nos abençoe e até o próximo comentário dos Pentateucos.